A implementação do novo ensino médio por 60 dias, né? Esse assunto vem rendendo desde a semana passada. E essa medida segue trazendo dúvidas por parte dos pais em relação às atividades educacionais dos filhos. Ana Rebeca Passos volta a conversar com a gente ao vivo. Ô, Ana, essa história, né, do novo ensino médio, ela altera em alguma coisa o planejamento das escolas? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Por isso que a gente já convidou para conversar com a gente, né, um advogado especialista em direito educacional, porque essa justamente tem sido uma das dúvidas em relação aos pais, não é, desses alunos e por parte das escolas também. É preciso esclarecer que é uma discussão, né, que ainda está em andamento, não é? Durante essa suspensão, é preciso que as escolas mantenham as aulas normalmente, né, para que o aluno não seja prejudicado. Mas em relação a essa dúvida, a gente conversa agora com o Luiz Torres Neto. Bom dia, Luiz, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Tem essa preocupação em relação ao planejamento da escola, não é? Para ali, em algum momento que está sendo passado para aquele aluno, ou segue normalmente, mesmo com a suspensão, enquanto a discussão ainda estiver ocorrendo? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. O aconselhável não é parar, interromper, mudar, e sim continuar o trajeto, levando-se em consideração que já decidido pela reforma do ensino médio. Ainda há uma suspensão de 60 dias, mas ainda não existe uma definição do acolhimento da reforma, do não acolhimento ou de uma eventual reformulação da reforma do ensino médio. Então, enquanto o Congresso realmente não aprovar essa proposta, tudo segue, né? Tudo segue. Após esse período de 60 dias, após a análise da consulta pública acerca da reforma do ensino médio, se o governo federal decidir pela reformulação, pelo não acolhimento parcial, precisa encaminhar um projeto para o Congresso Nacional e aí tem toda uma tramitação no Congresso Nacional. Após isso, é que sim, teremos uma decisão final dessa história da reforma do ensino médio. A gente sabe que os pais às vezes não acompanham a discussão, não é? Sabe que foi suspenso, mas se preocupa com o filho. Em relação ao Enem, Luiz, existe uma preocupação de ter aí uma dificuldade em relação ao Enem para esses alunos? O Enem continua no mesmo formato, assim como a grade curricular da instituição do ensino médio deve continuar no mesmo formato, até decisão em definitivo do governo federal. Então os alunos não vão ter prejuízo de forma alguma, né? Enquanto essa discussão não se encerrar, qual é a orientação que a escola tem que passar para o pai, para ele se tranquilizar nesse momento? Que os alunos eles não podem ser prejudicados de forma alguma. Mantendo-se a reforma do ensino médio, tudo segue normalmente. Havendo alteração da reforma do ensino médio ou o não acolhimento parcial da reforma do ensino médio, a instituição ela precisa fazer um nivelamento, enxergar os alunos que que se sentiram prejudicados, principalmente por não receber o conteúdo das matérias clássicas como matemática e português, faz esse nivelamento para que o alunado em si ele não seja prejudicado. Para que a gente possa entender um pouco, não é? O novo ensino médio, a proposta, não é para garantir que aquele estudante, não é, possa escolher, de certa forma, o seu futuro, numa área mais específica, no finalzinho do ensino médio. Essa dificuldade política, né, vamos colocar dessa forma, né? Entra o governo, coloca uma proposta, entra outro governo, quer avaliar a proposta do governo anterior. De certa forma, traz um prejuízo para a educação, na tua visão? O importante é a gente ter um planejamento a curto, médio e longo prazo de educação para o país. Isso é o que realmente falta. A gente sente que o que existe é uma coxa de retalho, né? Então entra governo, sai governo. A educação ela tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. A partir do momento que a gente tem essa consciência, tudo flui, né? E precisamos investir na educação. Agora, diante de toda essa situação, uma coisa precisamos ter em mente: instituição de ensino, família, que o aluno ele não pode ser prejudicado. Muito bem. Renata, a gente espera ter tirado todas as dúvidas, né, em relação a esse assunto. A gente tem que aguardar enquanto há essa discussão, enquanto estamos no período de suspensão desse novo ensino médio, né, da implementação desse novo ensino médio, e os pais fiquem tranquilos, porque as escolas vão permanecer com as atividades curriculares normalmente, e o aluno não vai ser prejudicado em relação a isso.
Obrigada, Ana, pelas informações. 9 horas e 42 minutos.